quê? Vamos lá. Aham. Fala aí pro pessoal, né, e pra mim também, como que foi o teu início, né? Alguma coisa a gente já sabe, né? Sim. O teu testemunho a gente já ouviu alguma coisa, Aham. mas eu imagino que tem algumas coisas que você ainda não compartilhou, né? Experiências pessoais sua. A tua conversão, né? Uhum. Aí, assim, conta pra mim, assim, você se converteu em tal ano. E como que foi o início da tua carreira musical, né, no mundo evangélico? Como que foi iniciar cantando? Certo. Eu me converti em 2008. Eu digo que foi a data do meu novo nascimento, dia 29 de outubro de 2008. Eu tenho um testemunho no YouTube, já, Então, né? vocês podem acompanhar o Gravado testemunho. já pela Keller, lá naquele... E a gente fala assim um pouquinho, né? Uhum. Foi uma experiência assim bem profunda que eu tive com o Senhor. Eu já tinha me separado do meu marido pelo menos umas 20 vezes. Menina, tudo E, isso, né? isso. E sempre acontecia o seguinte: a gente se separava e logo voltava. Eu não entendia por que eu não conseguia assim, me separar de vez, Uhum. sabe? E hoje eu entendo que foi o propósito que Deus já tinha para as nossas vidas, né? Então, depois de muitas separações, nessa última vez, ele pediu para que eu desse uma chance no sentido de levar um pessoal a orar lá em casa, né? Então, Mas ele estava indo na igreja e você não, nós não? não íamos. Ah, tá. Mas conheciam alguém. Tinha um casal de amigos nossos que eram amigos na época da adolescência, na época de namoro, assim. E eles se converteram e queriam falar de Jesus pra gente. Mas, assim, eu tô falando da época do MSN ainda, amiga. Ah, muito Faz tempo. tempo. E todas as vezes que ela puxava papo comigo, conversava, quando ela tocava em querer falar alguma coisa de Jesus, eu já não gostava, não queria, eu já saía da conversa, porque pelas experiências que eu tive na minha infância, que não foram favoráveis. Foram experiências assim, onde foi me apresentado, entre aspas, um Deus que era muito bravo, Ah, tá. que não gostava de nada. E eu cheguei até um tempo perguntar isso, né? Nossa, mas tudo que eu gosto, Deus não gosta. Meu Deus, olha que maneira errada de, né? Aham. Eu sei, assim, que isso inocentemente da parte dos Sim, nossos pais, né? é. Porque eles nos lançam, assim, dentro de uma igreja e aí começou a catar algumas regras, assim, que para nós era tudo muito diferente. Já até que eu tive uma infância, assim, bem disfuncional, então, enfim. E aí, então, assim, eu tinha um certo Sim, receio, né? receio, eu queria distância, porque eu não conhecia Deus. Essa era a É. verdade. Eu não entendia esse Deus de amor, esse Deus de paz, esse Deus que nos pega no colo, sabe? Esse Deus Pai. Né? Eu fiz questão de falar sobre a paternidade, porque na série, né, que nós Isso. gravamos juntas, porque eu assim, aos 30 anos, né, de 29 para 30, eu conheci esse pai de amor que é o Senhor, né? Nossa, até então você não conhecia, né? Não. Tinha aquela experiência de infância que não era legal. Então vocês conheciam esse casal e Isso. aí muitas brigas, tal. Teu esposo, vamos chamar eles Vamos aqui. chamar. Aí eles levaram um outro casal. Tá. Isso no dia 29 de outubro de 2008. Levaram lá na nossa casa e começaram a orar. Oravam aqui, oravam lá, e eu achava tudo muito estranho, porque fazia muito tempo que eu não via E eles esse eram do tipo de fogo? coisa. Do fogo, Meu menina, no Deus. banheiro, no corredor, no quarto. Incendiou. E tudo quanto é lugar eles viam coisa ruim, assim, sabe? Eu pensei, meu Deus, Oh, meu isso, Deus. olha mesmo, para eu me libertar de tanta Repreendendo coisa tudo. ruim. E eu andava assim atrás deles até o momento que nós fomos à sala e eles fizeram uma pergunta, que eu digo que foi a pergunta definitiva para minha vida, que eles perguntaram: você quer entregar a sua vida a Jesus? E eu, naquele momento, eu me joguei do meu sofá no tapete Ui, da até minha me arrepio. sala. Hoje eu já consigo falar sobre isso sem chorar, mas por muito tempo eu ainda chorava só de lembrar da sensação. Eu me joguei no tapete da minha sala
Sabe aquele sentimento de eu não quero mais lutar com a força do meu braço? Se Deus é a nossa força, se Deus é o nosso... Foi passando tudo isso assim na minha cabeça, na minha mente, aquela hora eu jogada ali no tapete e aceitando Jesus como Salvador da nossa Que vida. coisa linda, dentro da sua casa. E veio um sentimento dentro da minha casa. E veio um sentimento tão forte assim de singularidade, sabe, Keller? Era eu e Deus e uma chama ardendo aqui dentro. Que tu nem sabia muito bem o que era, Não, mas já sentia. eu não entendia, Certeza Keller. de algo novo. Isso, era algo assim, eu senti que algo muito forte, né? Naquele tempo, uma força. Eu senti que algo entrou dentro de mim naquele momento que eu tive esse sentimento assim de singularidade e pensando assim, eu não sei o que o Júnior, meu marido, né? Não sei o que ele vai querer, não sei o que ele vai pensar, porque a partir de agora eu quero viver. É isso que eu quero. É isso que eu quero viver para o nome do Senhor ser exaltado, glorificado na minha vida. Pensa, eu estava pensando isso naquele momento. E ao mesmo tempo um outro pensamento. Mas você fuma uma carteira de cigarro por dia. Ah, então, gente, ela fumava. Muito. A gente olha assim, a gente não imagina o que as pessoas passam sem conhecer Jesus. Sim. E eu, assim, ó, Keller, uns 2 anos antes disso, eu já tinha tentado ir a alguns cultos e tal, através de uns cursos que tinha na igreja de casados para sempre, filhos, esses cursos, assim, são ótimos, né, para família e tal. E eu lembro que naquela época eu cheguei dessa forma, assim, eu posso até ir na igreja, eu posso até fazer o curso aqui com eles, mas eu não vou parar de fumar. Ah, tá. Eu não vou parar de beber, eu não vou parar de fazer o que eu quiser na minha vida. Então, por quê? Porque na minha mente tinha isso, assim, né? Porque se é crente, não fuma. Se é crente, não bebe, sabe? E aí tu não queria abandonar os seus vícios, isso, né? essas restrições todas, assim, que caíram por terra naquele dia ali. Sabe? Porque eu pensei, eu abandono qualquer coisa, eu faço qualquer pra viver coisa. Isso aqui que eu tô sentindo. Para viver isso. E aí eu levantei daquele chão ali, naquele momento, quando eu fui fazer a oração de confissão, eu já falava em outra língua. Meu Deus, a irmã aceitou Jesus, já foi batizada com o Espírito amiga, Santo. assim, ó, eu vou falar assim com toda a sinceridade do meu coração. Eu já fiz viagens incríveis. Eu já tive filho, eu já casei, tive uma festa de casamento linda, mas eu nunca vivi nada, nem perto do que aconteceu naquele dia na minha vida. A presença de Jesus não tem como explicar, né? Foi assim, forte, maravilhoso, lindo. E eu amo contar essas experiências, eu amo relembrar esse tempo. Eu imagino que você reviva o que aconteceu, né? Isso fazem quantos anos, amiga? Então, vai fazer 14 anos, né? Eu imagino que você sinta, né? Como se fosse hoje. O que aconteceu? Como eu ainda tinha aquele receio, aquela restrição, assim, à igreja, aos crentes, ou alguém chegar e dizer assim, ó, pra mim, tu não pode fazer isso, e aí eu já ia ficar brava. Sim, tá. Aí o que aconteceu? Eu quero fazer minhas coisas, tá? Mas aí nesse dia... Então, aí assim, a partir daí, eu queria Jesus, mas eu não queria a igreja. Ah, tá. Né? Eu queria Jesus, mas eu não queria... Jesus veio para o relacionamento, mas eu não queria. Não queria. E aí, o que acontece? Teve uma pessoa da minha família que me deu um DVD da Fernanda Brum. Ah, que maravilha. Nem um toque era o nome. Lindo. E aí, eu comecei a cultuar a Deus em casa com aquele DVD. E através daquele DVD, eu aceitava Jesus todos os dias. Todas as vezes que a Fernanda dizia, eu vou abrir um corredor de fogo. E aí ela cantava a música do Espírito Santo. Nossa. E chamava as pessoas para ir para frente. E eu me imaginava no meio daquele corredor, indo para frente ao som da canção Espírito Santo. Que coisa mais linda, Jesus fazendo a obra novamente para te levar para um outro nível, né? Te preparando, né? Isso. E assim, ó, e aí eu via a Fernanda cantando,
testemunhando, falando da palavra de Deus, isso foi despertando Sim. em mim essa vontade. Eu já sabia que eu cantava, eu já tinha noção disso, já tive experiências no passado com isso. Mas isso foi o que despertou em mim essa vontade de eu também posso fazer isso. Foi muito de Deus essa pessoa te dar esse DVD, né? Foi. Quem te deu? Foi a madrinha da minha filha, a Mari. Nossa, que demais. E foi lindo, assim, eu lembro no dia que ela chegou na minha loja e disse, olha, agora que eu sei que você... Porque as pessoas eram até receosas, Ah, tá. sabe? Sobre falar sobre Deus, assim, comigo, porque eu já... Muito... Amiga, muito grosseira, agressiva, Ninguém disse. sabe? Deus deixa mansinho. Ah, Jesus faz a gente passar por cada coisa que Sim. vai amassando o vaso e a Sabe gente... o que, amiga? Hoje eu olho para trás com compaixão de, né, pensar nesse tempo. Não olho assim com outro olhar diferente de que eu penso assim, ó, que muita dor, muito machucada, muito ferida. Sim, E uma pessoa, quando ela é muito ferida, muito machucada, ela cria um escudo pra para se nascer novamente. defender. É. Ninguém me machuca mais, sabe? E quem foi machucado, quem está machucado, machuca os outros. É, isso é muito sério. Isso. Então, era esse o meu pensamento, assim, na época. E ela acabou sendo uma bênção para minha vida, chegando com esse DVD. E eu fiquei, assim, por muito tempo Em casa, em casa, cultuando. cultuando.